Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente está aqui com o João Vitor da Guiar de Paula. Mas antes da gente começar a apresentação, a gente vai falar primeiro dos nossos parceiros que a gente tem. Falar primeiro da Bela Estampa, que é do Flávio, que fica lá na Guarapari. Avenida Praia do Morro, mano, Avenida Beira-Mar, 1350. Pessoal procurar lá brinde personalizado, tudo, é só procurar o Flávio lá. E a Futura Planejado, que é do nosso amigo Valtemir e do Carlinho também, da Grande Rio também. Nosso parceiro no marcenaria, tudo de alta qualidade. Se puder indicar para as obras também, João, é perfeito. Agora meu amigo Vitão vai apresentar o nosso entrevistado de hoje. Hoje ele está aqui com o João Vitor, né, engenheiro civil, 28 anos, triatleta, quarto colocado no último evento do Capixaba de Ferro, com um ano só de treinamento, sócio-diretor comercial da Guiar de Paula Engenharia, uma empresa que sabe muito sobre construção a seco, uma das mais inovadoras de Guarapari e a primeira a conquistar o ISO 9001 dentro da nossa cidade. João, uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Além de eu já ter feito essa boa apresentação de você, quem é você, meu filho, na fila do pão? Fala um pouco sobre você. Primeiro agradecer vocês aí, novamente a gente num papo aqui nós três, né? E iniciativa bacana, estamos aí sempre que vocês chamarem. Chamaram a segunda vez, então porque a primeira deve ter sido bom. Então, eu sou o João Vitor, nascido no Rio de Janeiro, carioca, mas morando em Guarapari já há quase 25 anos. Filho do Luciano e da Luciene, engenheiro civil, pós-graduação em gestão de negócios e gestão de obras, sócio da Guiar de Paula Engenharia. E um pouquinho de mim a gente vai falando aí no decorrer do episódio. Acho que a ideia é falar mais sobre todas as coisas, não muito só sobre mim aqui. Mas aproveitando o embalo, me conta como é que foi assim, você treinou um ano e meio, já foi quarto colocado no Capixaba de Ferro? Capixaba de Ferro que chama, né? Capixaba de Ferro é o nome do evento. Vitor tá valorizando um pouco. Eu tava treinando ali um pouco mais de um ano. Eu pratico triatlo já agora 1 ano e meio, mais ou menos. E eu fiquei em quarto colocado da minha categoria, né? Que é de 25 a 30 anos. E agora em agosto até tem outro evento do Capixaba de Ferro. Ele vai acontecer no dia 6. E eu vou participar de novo, vai ser bem legal. Quem quiser dar um pulo lá, Guiar de Paula também, minha empresa apoia. É um evento super legal que movimenta bastante a região da Enseada Azul quando ele acontece por lá. Vocês patrocinaram, apoiaram o evento a última vez. Tinha acho que tinha uma tenda lá, não, né? Esse ano a gente apoiou o evento nas duas edições que ele acontecem por ano, né? São duas edições. Isso. Então a gente apoiou ali em março e estamos apoiando também agora em agosto, né? E ele acontece em março com distâncias menores e agora com distâncias maiores. Mas os dois são eventos que reúnem aí quase 500 atletas. A Enseada Azul fica muito movimentada, parece que é verão lá, fica muito bacana. Então, quem nunca foi conhecer, vale a pena dar um pulo lá. Eu caí na roubada do triatlo indo lá conhecer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado também. Você acha que a boa performance no mundo esportivo leva você a ter uma boa performance também na sua vida profissional? Com certeza, Vitor. Eu ouvi recentemente um podcast que o camarada falava a seguinte relação, né? Que para ele fazer o exercício dele antes de sair de casa era tão normal quanto para uma pessoa que sai de casa ali, vai escovar o dente, vai colocar roupa limpa e sai de casa. Se ela sair de casa sem fazer isso, ela acha estranho. Ela sente estranha. Para mim, eu tenho que fazer tudo isso que eu falei, mas também tenho que fazer minha atividade física ali de manhã, que eu saio de casa já com um dia sendo outro. Se eu não fizer, para mim, assim, o dia parece que não tá tão legal, tá estranho e tudo. Então é algo básico para mim. Já acostumei e com certeza agrega em tudo, né? Na parte do trabalho, você trabalha melhor, você tá com energia melhor, tá mais ativo, tudo. João, você é um cara novo, né? 18 anos, mais ou menos. Foi o que a gente veio Cada perna. Atleta, né? Mas vamos pro lado da construção civil. Qual foi o seu maior desafio, João, que você encontrou e que você encontra hoje na construção civil? Na construção civil, a parte de obra ou na parte da empresa no geral? Em tudo? Geral. Então, eu acho que no início, quando eu comecei na empresa, eu ainda nem era formado, então eu estava ali atuando primeiramente como estagiário na empresa e depois para uma parte mais como seria de auxiliar de engenharia, que chama, né, que são as duas funções que você pode fazer antes de ser formado.
E ali no início mesmo, quando você começa, você não conhece praticamente ninguém, né? Então tem que ter toda a questão do relacionamento com o pessoal e tudo. E essa foi sempre uma questão que eu fui muito orientado, principalmente pelo meu pai, que também é engenheiro civil, tá na empresa junto comigo desde lá até hoje. E sempre falou, pô, toma muito cuidado quando você entrar, tratar bem a rapaziada, conversar com todo mundo, e cuidando ali desse relacionamento. E no início, assim, a gente tem que realmente conversar com o pessoal, ir chegando devagarzinho, até por eu ter entrado assim, sendo o filho do dono da consultora, o pessoal às vezes olhava de um jeito que não era. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, pô, eu brinco com eles hoje que eu falo que já tem tempo já que eu perdi o respeito da rapaziada, porque eles brigam comigo como eu brinco entre eles, né, me sacaneio e tudo. Então no início não foi uma dificuldade, mas foi um receio que eu ia ali meio com calma para poder me adaptar bem. A isso, esses relacionamentos e tudo que a gente tem no início, principalmente com o pessoal da obra. Mas foi uma coisa ali que rapidinho já entrosei, pô, o pessoal lá, muitos me viram pequeno e tô lá hoje, eu brinco, me viram pequeno, tô lá hoje dando bronca neles, eles brincam, né? Então, assim, início foi isso. Depois no comercial, eu acho que o segundo desafio seria mais esses dois. Foi quando a gente pegou ali para começar a mexer nessa parte comercial de vendas e tudo. A gente estava num momento bem difícil de vendas, né? A gente estava com uma obra que devia estar ali há 1 ano e meio, mais ou menos, em execução e com uns 30% de unidades só vendidas. E aí a gente precisou fazer um trabalho bem forte ali no comercial, com bastante esforço, criatividade e tudo, para fazer o negócio andar. E ali, pô, trabalhei bastante, entrei conversando com tudo que era cara que falava para mim que era corretor, vamos embora, vamos trabalhar a Guiar de Pau, vamos vender o Califórnia lá. Eu acho que esses dois foram os principais, para falar um pouco da parte tanto questão de obra e também a questão comercial, vendas e tudo. Você acha que, assim, esse aí foi um desafio que você teve, você assumiu o comercial da construtora ali, para você conseguir fazer essa mudança, essa virada de chave aí, de você como pessoa, sabe? Na sua carreira, na sua parte profissional. Você acha que nesse ponto também foi uma boa virada de chave para a própria Guerra de Paula? Porque, até para quem não conhece, a Guerra de Paula ela começou construindo obra por administração, por sistema de condomínio. E se eu não me engano, Califórnia foi a primeira obra que vocês viraram também essa chave para sair da administração para ir 100% para incorporação direta, não foi isso? Na realidade, a gente começou há 23 anos atrás com construção em incorporação imobiliária mesmo, como a Ah, gente sim. faz hoje. Nesse meio tempo, a gente fez algumas obras por administração de condomínio e depois voltou a fazer obras por incorporação imobiliária. E esse momento da volta que vocês fizeram para a incorporação foi o Califórnia. Foi o primeiro projeto, depois dessa voltar às suas origens, né? As origens da construtora, foi o momento que vocês lançaram a Califórnia. Sim, pelo que eu me lembro, sim, foi sim. E esse foi um desafio para a empresa também. Com certeza, assim, que eu vejo que foi o desafio e um fator dificultador, porque todos os corretores que venderam para a gente no Califórnia, depois que eu comecei a trabalhar a parte comercial, eu acho que 90% deles nunca tinham vendido para a Guerra de Paula e a maioria nem tinha material do Califórnia. Então eram caras que não estavam trabalhando nada, o nosso empreendimento, a nossa empresa. Então, assim, com certeza, o trabalho de expandir um pouco mais, levar até mais pessoas, ajudou, né? Eu lembro quando eu peguei ali o comercial, o nosso grupo de corretores ali tinham mais ou menos uns 60, 80 corretores no máximo. Hoje a gente está com 500. É igual eu falei com vocês. Tem não desse tudo de corretor agora Juntando tem os não? dois, tem 500. Você tá doido? Eu vi esses dias lá, tá com... Tá pouca? Então, acho que eu desacelerei um pouco esse trabalho, tem que voltar. Porque como eu brinquei com vocês no último episódio, né? Chegou a ver quase que vocês captam imóveis como corretor, eu virei um captador de Corretores. O cara que me falava que era corretor, não, chega aqui, eu vou colocar no grupo, eu te passo material, vamos embora, vamos trabalhar, vamos junto, né?
E foi isso, E né? às vezes o cara precisa desse pouco de atenção, entendeu? Essa atenção que você dá pro corretor, que eu falo assim, o que que eu faço de diferente lá na imobiliária? Cara, é você pegar na mão do cara e mostrar para ele que ele consegue ter o resultado dele, vem cá, porque às vezes o cara bota o produto no mercado, da mesma forma que o cliente bota um apartamento avulso no mercado e larga de mão, às vezes tem consultoras que colocam o produto no mercado e quer que o cliente venha por osmose, entendeu? Se você não entender que o seu primeiro vendedor, eu como dono de imobiliário, você como dono de construtora, é o nosso corretor da ponta lá, nós dois temos que trabalhar junto para poder trazer esse cara para abraçar o produto, você não consegue virar. E assim, a grande sacada que eu acho que eu vejo na Guerra de Paula foi justamente vocês lá na empresa perceberem que vocês precisavam de uma ponta comercial ali para estar junto do corretor, para estar ali apoiando, mandando tabela, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, como o Nilson disse agora, sendo um pouco de psicólogo, de corretor, que é isso que funciona. Acho Dando mensagem no grupo de corretores todo Caramba, o dia. João me esqueceu. O João não mandou mais mensagem. que é verdade, Tem que entendeu? virar o psicólogo do corretor. O corretor que me falou uma vez que tinha que mandar mensagem no grupo todo dia, eu não mandava, né? Eu mandava ali coisa de 1 a 2 vezes por semana. E teve um corretor que me falou, João, tem que mandar todo dia, pra todo dia os caras estarem lembrando de você, cara. Batendo na tecla, todo dia, todo dia. Hoje em dia eu mando todo dia. Todo dia no grupo vem uma mensagem. Foi mais João. Segunda-feira eu mando a lista de disponibilidade dos imóveis, né? Listado, bonitinho, resumido pra vocês. Aí na terça eu geralmente mando material dos empreendimentos. Na quarta, agora eu tenho mandado aí, porque aparece algumas revendas que os corretores sempre perguntam de empreendimentos se são nós ou que a gente já fez antigos, então mano. Então, pô, só aí já foi bastante coisa. Na quinta, geralmente é o dia do educativo, que eu chamo. Vai um podcast bacana que eu escutei, achei legal. Vai um PDF que eu vi de algum e-book maneiro. Então, e na sexta as tabelas, né? Porque tem que ter. Tem que E, escorrer. pô, é muito conteúdo, cara. Só você. Agora você imagina se todo mundo faz um Todos os negócio desse. grupos, né? De todas as Não consultoras. tem corretor para isso tudo, não. É, mas, pô, tem 500. Se pelo menos uns 10 olharem, Tá bom. ali já. 10 pessoas, imagina 10 numa sala na reunião, é muita gente. O corretor tem demais em Guarapari. Não tem nada. Saída tem não, tem não. João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Como você lida com a coordenação e supervisão de diferentes equipes de trabalho em um projeto seu, de grande escala? Então, vamos lá. Na obra, a gente tem a equipe ali de execução da obra, né? Então, dentro dessa equipe de execução da obra, a gente vai ter ali várias pessoas e várias equipes. A gente tem, no início da obra, basicamente uma equipe ali que vai trabalhar a questão de estrutural, que aí a gente divide, né, entre o pessoal de armação, que trabalha basicamente ele mexendo, cortando e dobrando ferragens, né, e montando também. E tem também ali o pessoal da carpintaria, né, que mexe com a parte de madeira, né. E tem também ali encarregado, engenheiro, todo esse pessoal. Então, no início da obra, você tem essas equipes ali. Posteriormente, você vai ter ali alvenarias, vai ter drywall, vai ter acabamento, vai ter terceirizados que entram, como gesso, alumínio. Então, são muitas equipes que a gente trabalha dentro da obra. Uma obra hoje de médio grande porte, você vai ter ali pelo menos do início até o fim da obra, uma população da obra que vai girar em torno de 50 até 100 pessoas, dependendo da velocidade que você queira correr a obra. Então, é bastante gente que você vai ter dentro da sua obra. Então, dentro da obra, eu costumo lidar da forma que eu aprendi lá atrás, que é basicamente ir nas nossas obras todos os dias. Os nossos funcionários diretos, hoje, a gente deve ter aí entre 50, 60 pessoas, Direto talvez até um mesmo, pouco Paulo? mais, direto. E eu sei o nome de todos eles. Alguns, e a maioria, eu sei até coisas, pô, da vida dos caras ali que a gente conversa. Então, assim, tratar do lado pessoal, do lado humano, chegar todo dia na obra que eu faço essa visita, eu subo e vou descendo, conversando com eles, dando bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando se está tudo bem e tudo. Às vezes troca uma ideia ali. E isso, ao mesmo tempo, olhando o serviço também, né? Que não pode deixar de olhar. E tratando muito essa questão pessoal. E aí, você tem total liberdade de quando estão achando alguma coisa ruim, estão precisando de alguma coisa, ou estão vendo alguma coisa na obra que pode melhorar, vir falar com a gente. Então, todas essas equipes também geralmente têm seus líderes de equipe ali, que são caras que estão mais responsáveis por orientar, e tem um encarregado geral da obra. E aí a gente faz a coordenação em parceria ali, os gestores da obra. No caso, hoje a gente tem lá na empresa, são 3 engenheiros, o Luciano, meu pai, o Renzo, que é engenheiro civil, e eu, que sou engenheiro civil também.
Então a gente faz essa coordenação ali, fazemos planejamento semanal da obra, semana a semana, fazemos planejamento mais a longo prazo também, para a gente ver se o andamento da obra está legal e tudo. E o planejamento anda assim, com esse planejamento macro, vendo se está sendo cumprido, com esse planejamento semanal, semana a semana sendo feito e vendo se está batendo para cumprir as tarefas. E no dia a dia, basicamente, essa conversa com o pessoal, esse trato do dia a dia, cada um, com uma pessoa mesmo, você poder conversar, ver com um camarada se está tudo bem com a vida dele ali, se ele está precisando de alguma coisa fora ou dentro da empresa. E fora da obra, que aí já seria um trabalho aí mais de uma equipe que não é uma equipe interna minha, que seria a equipe dos corretores, que eu já estou falando da parte comercial, que aí são caras que estão fora, eu não tenho contato com eles todo dia, mas aí a gestão deles é basicamente fazendo esse contato no dia a dia aí, através dos grupos, fazendo um contato ocasional através de visitas nas imobiliárias, fazendo um contato aí, às vezes semestral ou anual, através de reuniões de treinamento, como a gente tem em lançamento, como a gente tem em treinamentos como foi o do drywall recente, né? Sim. Então é basicamente assim, tá sempre vendo ali o lado das pessoas, como é que elas estão, poder ter um relacionamento com cada um e também municiando elas ali com o que tiver ali no caso dos funcionários, ferramentas ou até cursos, tem alguns funcionários que fazem, e dos corretores é a mesma coisa. As ferramentas de trabalho para eles, que no caso são os materiais digitais, materiais físicos, informações dos empreendimentos, treinamentos e tudo mais, né? Então é basicamente isso. Você acha que, por exemplo, a Guiar de Paula, ela sempre, no meu ponto de vista, ela sempre foi um ponto fora da curva do que tem de melhor em relação à obra em Guarapari. E eu trago isso como premissa para mim, que quando você faz uma obra por administração de condomínio, você consegue colocar os materiais das melhores qualidades possíveis, porque você consegue transportar aquele custo do material para a ponta e o cliente que compra uma obra por condomínio acaba comprando um produto com a qualidade superior. Juntando o que você acabou de falar agora sobre a questão de você estar lá subindo na obra, acompanhando o processo, as medições que você faz, programa semanal e tal, você acha que a questão de vocês terem conseguido a certificação do ISO 9001, ele foi o ISO 9001, ele foi porque vocês executam esse processo dessa maneira ou vocês executam o processo dessa maneira por causa da certificação do ISO? Então, a época da implantação da ISO 9001, eu ainda não estava na empresa, né? O ISO 9001 ele é um sistema de gestão da qualidade que ele cria processos, né? Ele traz tanto processos ali já meio que pré-determinados, vamos dizer, quanto também algumas coisas adaptáveis a cada empresa, mas que são processos que você vai ter que seguir e vai ter que manter para, por exemplo, hoje Que é renovado anualmente, não é isso? a certificação ela é renovada anualmente, se você vai continuar com ela ou não. Então são vários processos para, por exemplo, hoje eu estou na posição de diretor comercial e eu trabalho a questão de vendas. Então como é que eu trabalho isso? Eu trabalho da forma XYZ. Então eu vou ter que criar ali uma série de processos e através de fichas, de relatórios, de coisas que uma pessoa que venha no meu lugar saiba executar aquela função da mesma forma que eu, para a empresa não depender de pessoas. Se eu, João Vitor, sair, a empresa ela não vai ficar ali à deriva. Ela vai ter uma pessoa que vai entrar, vai ver ali todos os materiais que eu trabalhei, vai ver os processos que eu tenho que seguir através daquela função ali, como foi mapeado pela ISO 9001, e vai seguir ali meio que um roteiro que foi feito para aquela função. Isso todas as funções. Desde o estagiário da obra, até o ajudante da obra, até o pedreiro de acabamento, o pedreiro de massa, o carpinteiro, todos eles têm a sua descrição de função, falando o que aquele cara tem que fazer ali, como é que ele tem que fazer, as atividades, tudo isso a gente tem um manual da qualidade da ISO 9001, que ele mostra ali os procedimentos que você tem que fazer em cada serviço, tanto da obra quanto no escritório, questão do financeiro, administrativo, contabilidade, tem tudo isso nesse manual da qualidade, especificando como é que você tem que fazer cada serviço.
as funções, né? Como eu falei, cada função o que tem que ser feita. Então, ele basicamente é a Bíblia da empresa, né? Você pegar a Guerra de Paulo e olhar ali, você já vai ter um resumo do que é a Guerra de Paulo, como é que você tem que fazer ali cada função, caso você queira se encaixar em alguma delas, entendeu? E com certeza no início a organização não era desse tamanho, né? A ISO entrou para fazer essa organização e criar esses processos. E com o tempo você vai tornando isso mais tranquilo no seu dia a dia. Hoje já é parte já do nosso dia a dia, a gente já está com isso intrínseco lá, nem tem muita preocupação como uma empresa que está implantando a ISO 9001, está vendo, poxa, eu tenho que preencher essa ficha, eu tenho que olhar isso daqui para ver qual é a minha função e tudo. Isso tudo às vezes é meio burocrático, pode parecer que sim, mas eu, por exemplo, das funções que eu já passei na empresa, eu tentei sempre deixar ali formas de trabalhar aquilo ali de um jeito melhor, para que a pessoa que viesse ali depois pudesse continuar executando coisas que eu conseguia aprimorar. E essas pessoas também, se hoje verem formas de melhorar e conseguirem aprimorar aquela função, fazer mais coisas, fazer algo que pode melhorar aquilo ali de fazer isso de uma melhor forma, também pode implementar isso e a gente vai revisar esse procedimento da ISO e vai colocar isso lá, entendeu? Pode ir, pode ir. Pode continuar. Pode ir, meu amigo, pode ficar A gente tranquilo. fica na discussão. Porque depois eu vou entrar, aí eu vou entrar na parte do corretor. Deixa eu contar agora. A gente fica aqui psicólogo, tentando aqui, eu pergunto, ele pergunta, a gente Não, bateu pode esse ir, delay aqui de quem vai perguntar agora, entendeu? É a vez de quem? É vez de Pode quem? ir, pode ir, pode perguntar, não tem problema não. João, eu acredito que assim, eu falo muito pro pessoal até de Vitória, os outros corretores também, que assim, mas as construtoras de Guarapari, muito corretor, por não conhecer ainda o mercado de Guarapari, acha que a gente é meio província, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, que a maioria das construtoras em Guarapari são muito mais capitalizadas que boa parte das construtoras de Vitória. Porque assim, a gente vê muito em Vitória um financiamento da produção, crédito associativo, e lá em Guarapari, a gente não tem hoje, o Emerson agora vai terminar de entregar a obra dele, depois do Emerson a gente não tem hoje nenhuma obra com crédito à produção. Ou seja, se o cara vai levantar lá um Atro Verona lá com VGV final, vou dar um chute, vai dar uns 55 milhões de VGV, uns 50 milhões de VGV, tem que ter 25 conto no bolso, parceiro, para continuar, para garantir que a obra vai sair. E num crédito associativo, você precisa ali de, às vezes, bater uma demanda mínima, sua exposição de caixa, até que você comece a receber por fluxo de pagamento, ela acaba sendo muito menor. O quão você acha que é importante esse parcelamento que vocês fazem direto com o cliente? A gente veio até discutindo agora de um cliente que está dando uma balançada. O quanto você acha que esse parcelamento direto com o cliente pode expor a empresa do tamanho da Guerra de Paulo a um risco de insolvência, a um risco aí de não precisar, de não conseguir, de repente, entregar a obra? Vocês fazem esse tipo de conta? Numa próxima obra sua, que a gente vai falar um pouco com a Magdala na Enseada lá, vocês vão oferecer algum tipo de financiamento bancário à planta? Fala um pouco de como que até para os outros corretores de Vitória que queiram vender uma Magdala na Enseada, como que é o processo de financiamento, parcelamento direto com a Guerra de Paula e o quanto isso é importante para vocês. Então, a nossa política de venda em Guarapari e de financiamento da obra, ou seja, do financiamento da obra e do financiamento para o cliente comprar, ele é muito particular, né? Pouquíssimas, talvez, aí a gente conte no dedo, mas eu tô falando contar no dedo porque deve ter, mas eu não conheço. Outras cidades que trabalhem da forma como a gente trabalha em Guarapari. A maioria das cidades o pessoal trabalha realmente com um financiamento à produção através de banco, com financiamento à produção através de fundos imobiliários ou fundos diversos, enfim. É muito raro o empreendedor ele estar ali bancando a obra caso ela precise ser bancada, né? E mais raro ainda é você ter o empreendedor ele fornecendo para o cliente um financiamento direto com ele. Ou seja, ele está concedendo financiamento, né? Isso é mais raro ainda. Geralmente é um banco, é tudo que faz essa questão. Então lá em Guarapari é muito particular. Eu acredito que a Guerra de Paula, hoje, no momento que ela está,
ela tem uma segurança muito grande de fazer isso, porque eu já vi muitas pessoas mais antigas falarem que tem uma coisa que é mais importante que dinheiro, que é o nome. E a Guiar de Paula hoje, graças a Deus, a gente está há 23 anos no mercado e a gente tem um nome já estabelecido, um nome a zelar. Então a gente tem aí diversas formas de se proteger caso a gente tenha algum tipo de problema que venha a ser ali uma insolvência de um cliente, uma obra que se inicia e você não teve ali um caminho de vendas tão glorioso como você gostaria. Então você tem ali desde a possibilidade, hoje a gente já tem aí na empresa, se a gente quisesse utilizar um financiamento à produção, no caso do banco, não é difícil, a gente conseguiria migrar uma obra que a gente queira para o financiamento à produção tranquilamente. A gente tem opções no mercado financeiro, caso a gente queira se capitalizar de alguma forma e inserir esse dinheiro na obra. A gente tem parceiros aí, diversos investidores que já investem, compram apartamentos com a gente, que na hora que a gente quiser trabalhar unidades com eles ali, com certo desconto para ajudar na capitalização da obra, poderiam trabalhar. Então, são diversas formas, além do próprio caixa da empresa, que hoje, graças a Deus, já tem uma condição financeira muito boa, diferente quando você está começando, você começa menos capitalizado. Então, hoje, assim, tanto essas questões externas que você pode vir a precisar e fazer, que a gente tem diversas opções, como as que eu citei aqui, tem outras, como internamente a gente está num movimento tranquilo, que a gente faz coisas bem planejadas. Nós somos uma empresa que até hoje a gente buscou trabalhar aí 1, 2, 3 obras no máximo ao mesmo tempo. Então a gente vai crescendo e quer crescer, mas com os pés no chão. É isso que eu sempre ouvi do meu pai e a gente vai continuar trabalhando assim. Enxergando lá na frente, vendo como é que está o mercado macro e o mercado micro de Guarapari, para ver o que a gente pode realmente fazer e o que a gente sabe que a gente vai se comprometer com aquilo e vai entregar. Então hoje a gente só se compromete com uma obra, como esse lançamento que a gente vai falar daqui a pouco, sabendo que a gente vai começar a terminar com tranquilidade. É claro que no meio tempo ali a gente vai ter coisas que a gente vai ter que superar certas dificuldades e tudo, mas com a tranquilidade que a gente vai começar e vai terminar. Talvez tendo um pouco mais de dor de cabeça, talvez um pouco menos. João, na Guiar de Paula hoje a negociação é só com você, João? Ou com seu pai também? Dona Luciana, Dona Luciene ainda. Posso lá fechar a proposta direto com eles. Não, tô perguntando isso. Aí eu vou te perguntar depois sobre a questão do gerente de venda. Se a Guiar de Paula pensa futuramente em ter gerente de venda, ou isso não é pensamento? Então, vou até responder sua pergunta complementando aqui o Vitor fez, que eu esqueci de responder. O Vitor faz as perguntas grandes e com várias subperguntas no meio, a gente tem que ir respondendo tudo. Tem que dar filosofada. Aí acaba que a gente Não, esquece. mas ele é bom isso, que ele faz aquelas boas, entendeu? Aquelas perguntas mais elaboradas. E como é que a gente vende hoje, que você tinha perguntado? A gente vende hoje através de um financiamento direto com a construtora, com um sinal ali de geralmente 20% e um parcelamento de até 100 meses, né? Então, assim, é um parcelamento extremamente confortável. Hoje a gente está visando trabalhar aí no próximo empreendimento com uma correção para esse parcelamento durante a obra do CUP, que é um indexador que reflete a inflação da construção civil. No Estado? Isso. E pós-obra a gente está para trabalhar com um IPCA, um índice que reflete a inflação aí já geral, né? E mais um percentual que ainda está sendo conversado aí, porque hoje a gente está com um momento aí de redução da taxa de juros e tudo, então isso vai ter que ser visto mais ali quando a gente for lançar, que aí vai ser estabelecido e dali a gente leva até o final, para não ter mudanças durante a obra, né? Então, assim, é super tranquilo comprar um apartamento, é muito mais fácil de ser aprovado no financiamento direto, como a gente faz e outros consultores de Guarapari fazem, que num banco e tudo. Então, assim, hoje, assim, é muito mais fácil do que a questão do banco e tudo, né? Mas vou te falar que hoje estão fazendo como se fosse financiamento bancário, tá? Pegando o nome da pessoa, tem que fazer aqui minuciosamente. A gente tem que ser criterioso nisso, porque é um risco muito grande. Não, sim. As instituições bancárias que fazem financiamento, elas têm um capital quase que comparado com a gente infinito, né? Então, se esses caras fazem uma consulta tão minuciosa, a gente tem que fazer também pelo menos próxima disso. Às vezes a nossa é menos minuciosa porque a gente vai entrar menos na questão burocrática e vai entrar mais na questão pessoal, que é eu conversar com o Nilson e falar: Nilson, esse cliente que você está me trazendo, você conhece? Vai falar: sim, João, ele já comprou outro imóvel comigo. Aí você vai contar uma história, a gente vai ver como é que foi essa outra compra e tudo. Então aí você... É quase uma investigação de Polícia Federal, pra saber essa história básica do cliente, liga pro cliente. Que é uma coisa assim, você vai vendo
históricos antigos que geralmente o nosso cliente Guarapari tem. Aí você fica com mais tranquilidade de fazer o negócio. Além de puxar ficha de score e tudo mais, né? E aí, a questão do fechamento e da negociação, hoje todos os corretores têm contato comigo, às vezes corretores antigos ainda que ligam pro meu pai, o meu pai simplesmente fala, pô, não sei nem quanto é que tá esse apartamento, cara, conversa com o João Vitor ali. E aí a galera vem conversar comigo, mas é claro que assim, as decisões, elas são feitas em conjunto, a gente conversa muito, eu fico até assustado às vezes que eu penso alguma coisa, mas fico em dúvida e vou conversar com ele. Aí ele fala exatamente o que eu pensei. Eu falo, pô, não precisava nem ter vindo falar, mas tudo bem. Aí, assim, o nosso pensamento, a gente tem uma sinergia muito grande. Então, eu sei também, muitas vezes que a gente vai conversar, o que que ele já vai me falar. Então, assim, são decisões em conjunto. É claro que tem autonomia para fazer várias coisas ali, mas também tem a questão que é muito particular, né? Cada proposta é muito particular. Então, às vezes, a gente tem que conversar. E mesmo se meu pai hoje me falasse, João, tô partindo aqui, quero curtir minha vida agora, fica aí com a empresa, eu mesmo assim eu falo, ó, se você quiser tirar umas férias aí, pode tirar, mas fica com o telefone ligado, porque eu vou ligar porque contar bastante coisa, né? Porque tem muita experiência, o cara que me ensinou é meu mentor, né? Então, assim, tem sempre que estar perguntando pra ele. Até se ele falar, não me pergunta, eu falo, não, deixa eu perguntar, porque tem que ser uma decisão em conjunto, né? E gerente de venda, vocês pensam? Então, hoje quem faz essa atividade na empresa sou eu, né? Deus tá querendo cavar meu cargo aí, pô. Não, tá querendo subir você de nível, mano. Tá querendo... Deixa o gerente de venda pro ralé. Ah, não, então o João que é o gerente de venda da Guiade Paula. Eu tentei cavar lá com o Glauber também. Não dá, ele tá querendo emprego de gerente de venda, não tá conseguindo. Essa questão foi até uma das que eu tive bastante felicidade, né? Porque o pessoal, quando me viu ali como uma pessoa da empresa que não foi um corretor, talvez que foi trazido para ser gerente, que a gente tem casos em Guarapari que deram certo, casos que o pessoal teve mais resistência, mas que de início ali, às vezes a galera, poxa, ele era corretor, trabalhava aqui comigo, será que ele não vai fazer evento? Será que não? No meu caso já foi diferente, né? Pô, eu sou sócio da empresa, eu sou engenheiro civil, então muitos detalhes ali eu consigo passar de obra, de coisas da empresa que às vezes um gerente de vendas que não tem essa parte aí da parte técnica que eu tenho conseguiria passar. Então isso agrega muito também. Então assim, hoje eu acho que está dando para atender essa função tranquilo aí, quem sabe no futuro. Você contar que assim, tá falando direto com o dono da empresa, muda tudo. Entendeu? Sim, O cliente você falando com o dono da empresa, ele se sente muito, muito melhor do que um gerente de vendas, entendeu? Isso ajuda bastante. Sim. E assim, hoje a velocidade para fechamento, cara, é muito grande. Se você chegar com um cliente para mim com uma proposta assim, sem ser aquelas coisas mirabolantes, eu vou ter que te retornar com uma contraproposta e tudo. Se for uma proposta que eu já olho, eu sei que já dá para aceitar, eu já vou te falar o ok, beleza. E aí, se você já tiver com os documentos dele, você já vai me dar. Em 30 minutos bateu o contrato, em menos de uma hora a venda já tá O cliente fechada. não assina, porque ele achou que foi muito fácil. Tem Mas essa assim, também, tem que demorar. se tudo tiver redondo ali, cara, em menos de uma hora dá pra fechar a venda. E já aconteceu, tá? Não, que tem cliente Cara, que- o negócio de demorar, eu faço um adendo aqui pra gente dar uma respirada. Eu fiz uma faculdade de sistema de informação, larguei na metade do período, e um professor me disse assim, no Egito, quando eu recebo um notebook lá pra poder consertar, às vezes eu sei que é só tirar a memória, passar a borracha na memória, que eu sei que a tela vai voltar. Mas se eu voltar pro cara ali em meia hora falar que eu consegui resolver pra ele, eu não vou conseguir cobrar R$ 300. Eu vou ter que cobrar 30, 40. Então eu pego o notebook, no outro dia eu falo que eu tô consertando, pra no outro dia, 2 dias depois, eu devolver com aquele consertado e cobrar R$ 300. Você tem que fazer uma psicologia pra você conseguir dar o valor pro cara, entendeu? É aquela história, né, do cara que vai lá, só aperta um parafuso e fala R$ 1.000. Mas você só apertou um parafuso, mas é saber qual parafuso você vai apertar. O que de bagagem teve ali pra trás pra eu conseguir saber o parafuso certo pra poder apertar, né, meu amigo? Exatamente. Eu queria fazer um outro comentário também, que você estava comentando ali sobre a segurança de você ter um cliente que está comprando ali, que a construtora ela se resguarda das garantias. Eu queria dar um exemplo que eu tive um problema. Eu vendi um. Logo quando eu comecei na profissão, eu abri uma lojinha lá na Nova Guarapari, lá no meu pai, lá embaixo, lá que o João sabe onde é que é. Ali é Enseada Azul. Lá na Enseada Azul. E, cara, eu fiquei 6 meses pra fazer a minha primeira venda. Quase morrendo de sufoco. Foi no verão, aí eu tinha um carro, não conseguia botar gasolina no carro. Eu peguei e deixei o carro com um amigo meu, peguei a moto dele, porque era mais barato pra me sustentar de moto. Aí, no verão,
Então, eu esperando meus amigos passarem lá para me levar para mais lá na época, 11h30 entra o cliente, eu falei, vai embora que esse cliente na loja aqui vai dar um retorno. Me compraram 2 apartamentos comigo. Aí esse cliente, foi as 2 primeiras vendas que eu fiz na minha vida. Até hoje, esse cliente não conseguiu pagar um apartamento e a construtora até hoje, 2009, até hoje a construtora não conseguiu pagar um apartamento de volta. E isso é uma questão bem sensível que a gente tem. Eles falam que o imóvel é dado como garantia, mas assim, poxa, o que será que aconteceu de errado? Porque pensa comigo, o cara lá em 2009 comprou um apartamento, 2 anos depois parou de pagar o apartamento e até hoje a construtora não conseguiu judicialmente apanhar esse apartamento de volta. Pensa bem. Na empresa lá, a gente tem um caso só, graças a Deus, que chegou nesse patamar. A gente teve outros casos, claro, de clientes que tiveram situações de vida modificadas e não conseguiram mais efetuar o plano de pagamentos como eles tinham combinado com a gente de início. E muitos desses, a maioria, senta para conversar e fala, olha, minha situação de vida mudou, aconteceu isso, preciso reprogramar o pagamento, a gente conversa, certo? E dali segue a vida em diante tranquilamente. Vários casos chegaram ali, compraram apartamento, já estão com escritura, com tudo certinho. Nesse único caso, também tem muito tempo. Eu vou te falar aí que deve ter aí seus 10 anos também, que está na justiça e a gente não consegue aí retomar esse imóvel. O cliente parou de pagar condomínio. A gente vai ter até recente por uma decisão lá que pagar esse condomínio que ele está devendo. Olha só que absurdo. E ainda não conseguiu retomar o imóvel. Então, assim, cara, é uma questão muito sensível, muito chata, infelizmente. E é difícil a gente controlar porque foge um pouco das nossas mãos, né? Na questão de quando chega nesse ponto. Porque aí é justiça, né? A justiça no Brasil, infelizmente, é muito morosa, é muito lenta. E a gente fica nisso. Você acha que mudou alguma coisa em relação aos contratos, da forma, cara? A forma de você captar esse cliente, que foi há 10 anos atrás, como eu fiz essa venda lá, que foi minha primeira venda, quando a construtora fez esse contrato, será que mudou alguma coisa na legislação para que agora a gente tenha mais essa segurança? Ou na realidade foi um caso atípico, e se o cara simplesmente quiser parar de pagar e vai ter essa dificuldade? Olha, eu sei que a lei mudou em 2018 ou 2019, que foi quando eu comecei a trabalhar nessa parte comercial. Eu não sei exatamente quais foram os pontos específicos que ela mudou, mas mudou em diversas coisas, tanto pró-cliente quanto pró-incorporador também, ou seja, melhorou, sofreu upgrades, né? Mas, assim, eu acho que quando cai num ponto de ir para a justiça mesmo, porque aí você tem uma total falta de, assim, De interesse de vontade discussão. do comprador, aí, assim, infelizmente a gente vai cair na justiça brasileira, que a gente vai ter problema ali, porque vai ser lento, vai ser complicado de resolver, vai ser burocrático, e aí a gente fica nisso daí. A gente vai ter até um advogado aqui falando Vai ter o justamente sobre Felipe. isso, né? Isso pode ser até uma pergunta que a gente pode deixar aberto aqui É. para pedir para que ele responda isso para a gente. Por que então, poxa, se o imóvel é meu, se a propriedade é minha, mas nesse momento a posse não, posso estar falando uma besteira, vou corrigir no próximo É porque, no episódio. caso, a gente nem passa, né, a escritura para o cliente, né? O cliente tem só um contrato de compra e venda, né? Exatamente. E às vezes você pode olhar e achar que isso é mais seguro até do que se você passasse a escritura com uma alienação fiduciária, por exemplo. Mas a alienação fiduciária, pelo que eu sei, ela te dá até mais segurança. Mas ali tem algumas coisas que a gente, por não ser instituição financeira de origem, a gente é construtora, incorporadora, a alienação fiduciária eu acredito que a gente não pode usar, pelo que eu já fui orientado pelo meu jurídico. Eu tenho até que sentar com eles e conversar sobre isso de novo para esse nosso novo empreendimento, talvez ventilar a viabilidade e utilização. Mas aí eu também cairia na questão de ter que o meu cliente, no momento que eu entrego a chave, de arcar com o custo de escriturar e registrar o imóvel, porque às vezes eles não querem, entendeu? Então já seria inserir no mercado uma cultura nova. Eu já caio nesse problema também, entendeu? É uma questão que tem que ser analisada. Com certeza tem que melhorar, que é um problema péssimo e a gente não quer ter, mas é sensível. A gente tem que tomar cuidado para não cair nisso daí quando puder. Mas infelizmente vai acontecer um caso ou outro, graças a Deus lá internamente na empresa são poucos. E você falou a questão do corretor, esses dias eu ouvi vocês falando no podcast sobre isso, pô, o corretor demora ali 6 meses, 1 ano fazer a primeira venda e tudo, só que, cara, você pega várias profissões, por exemplo, engenheiro civil,
Eu fiquei lá na faculdade, lá, mais de 5 anos. Vai ganhar o primeiro salário. Pô, o máximo que você ganha é salário de estagiário. Quando eu tô com 6 meses, fez a primeira venda, ganhar lá seus 10, 15, 20 quanto, tá reclamando? Reclama mais não. Só tomando a cabeça de professor lá. Cara, Não pode reclamar não, cara. Cara, mas isso eu falo com a galera lá. Cara, o advogado, ele fica ali 5 anos, 4 anos estudando pra no final do curso ainda tem que fazer uma OAB pra ver se vai passar na OAB pra conseguir começar a trabalhar. Você que com 3 meses... Eu no começo, eu realmente comecei meio abaixo da média, mas geralmente você com 2, 3 meses você faz ali a sua primeira venda. Claro, com a ajuda do cliente, tá? Ajuda no gerente de vendas ali. Sofre uma venda, né? Sofre uma venda, exatamente. Você sofre uma venda ali, você acaba recuperando. Mas, pô, o cara estuda 5 anos pra poder ter uma grana ali, pra poder continuar a carreira dele, entende? É que acaba aprendendo muito com a experiência, né? É. Tomando muita coisa na cabeça ali pra poder aprender e aí vai ganhando experiência e ele consegue fazer a primeira Cara, venda. eu escutei uma frase uma vez, eu vou buscar saber de quem foi que disse isso. A frase assim, me diz um corretor, um vendedor que estuda igual ao médico, e eu te falo que é aquele cara milionário. Uhum. Se um vendedor ele estudar vendas igual ao médico, ele vai ser um milionário. Porque o médico ele passa a vida toda correndo atrás, estudando, se atualizando. É. O vendedor ele acha que ninguém nasce na vida. Quando eu crescer, eu quero ser corretor de imóveis. O meu filho, quando crescer, ele vai ser corretor de imóveis. A minha filha no começo ela também queria. Depois que ela viu, ela falou: não quero não. Pai. Vamos ver se até lá consegue curso, alguma coisa assim bem bacana, né? Porque Exatamente. hoje a corretagem imobiliária é uma profissão que o cara sendo bem sucedido e trabalhando legal, ele consegue ter uma renda muito boa, né? Muda de vida. Então, cara, já é uma profissão que valeria a pena você ter ali uma exigência de uma graduação, você tem uma graduação dedicada ao corretor, não precisa ser ali talvez os 5 anos, os 4 anos, talvez de 2 anos, menos, não sei. Ver o que é necessário para esse cara aprender. E ter um curso lá que seja, né? Hoje em dia, a gente tem que modernizar todos os nossos cursos, não só que você vai criar novo, como os antigos, tem que modernizar tudo. Não é mais aquela velha forma de aprender, mas tinha que ter. Eles têm até, É um absurdo, não eles ter, até né? têm um tecnólogo em gestão imobiliária, que já é um primeiro passo para isso aí. Mas assim, pode até me criticar, mas é uma vergonha hoje o curso que o corretor precisa fazer para tirar o Cresce. Cara, é ridículo. O É cara hoje quer ser ridículo, é corretor de ridículo. imóvel, ele fala: vou ser corretor de imóvel. Poxa, é ridículo Aí como é faz que é. Isso aqui não. A questão do curso também é que às vezes você vai ter um curso que vai filtrar, né? Porque você pode ter um curso que às vezes você nem, vamos dizer que seja de 2 anos, que os 2 anos não vão te agregar aquilo E tudo que nada você precisa também. saber. Nada, é isso aí. Você vai te agregar alguma coisa, é para agregar, mas só esses 2 anos aí já seria um filtro. E o cara que quer mesmo, ele vai fazer, ele vai se empenhar ali, vai aprender alguma coisa, vai sair dali e vai pra profissão. O cara que não quer nada com nada, que às vezes vai bater na profissão e vai só queimar produto, vai queimar o mercado, aí ele vai, porque ele já vê, pô, já tenho 2 anos ali, nem vou fazer outra coisa, né? Então já seria um filtro também. E pra tem muito profissão. corretor que demanda de conhecimento, que o cara quer aprender, que o cara quer estudar, quer conhecer coisas novas e não tem. Sim, com Compreende? certeza. E não tem. Vou parar esse monocast aqui. Não. Não, mas esse negócio do corretor eu gosto de falar, né? Porque eu sou corretor de imóvel, né, Vitor? Eu gosto. Porque a gente faz. O cara quer ser corretor de imóveis, ele vai pro TTI, ele não faz nada, não ensina nada, o cara não aprende nada. E quando vai fazer a prova, pode fazer em conjunto, tá? Ah, é, velho? Você pode fazer em dupla? conjunto, não Em tem consulta. problema. E pode consultar. É mesmo? Entendeu? Então É em dupla, em grupo e em consulta ainda. Então Aí E a dali, lápis. E a lápis ainda. E dali ele sai, vai pro CRES, isso? aí vai tirar Vergonha. Aí vai tirar a carteirinha dele lá no CRES, que também. Podem julgar a gente aí, mas quem foi o corretor que não fez uma prova de exit? Fala pra mim um cara que não fez uma prova de exit. Pelo amor de Deus, é ridículo. E quando vai pro CRES, Eu não muito sabia menos. disso, não. Quando vai pro Caramba. CRES é muito menos, que o CRES hoje ele só cobra. O CRES só sabe cobrar. Ajudar o corretor, o CRES não ajuda. Isso a gente estava conversando ontem lá. Não adianta, não ajuda. Pessoal, Nilson, não adianta você pegar o podcast para ficar falando do CRES. Daqui a pouco o CRES vai ficar atrás de você. Mas se a gente paga. É verdade, vamos tomar cuidado. Mas se a gente paga, a gente quer, não quer? O que ajude. Sabe por quê? Exatamente. Porque você tá pagando sua anuidade, tá o cara lá com a plaquinha lá na barriga dele de aluga-se, vende-se. Pô, velho. Isso eu acho que todos Aí o cara vai na sua corretora te fiscalizar e do outro lado da rua tá o cara lá com a plaquinha, mas ele não, deixa o cara lá quieto lá. Se os corretores fossem profissionais, não precisava do gerente de vendas da consultora. Uhum.
Compreende? Não precisava do gerente de venda. O corretor já sabe como fazer o procedimento. Não precisava desse pessoal, vamos correr atrás, vamos estudar. A obra é assim, a obra é assado. Porque basicamente você pode até trazer a experiência pra gente, que quando você vai apresentar a obra pro corretor, tem corretor que é corretor da house, não. Mas tem corretor que você vende a obra pro cara, não é? É você que faz atendimento. Com certeza, eu acho que o trabalho do gestor de vendas, no caso que cada consultora tem, de gerente de vendas, seja como você chame, ele seria mais facilitado, né? Eu acho que precisa ter esse cara, para cada consultora ter no mínimo ali, um cara ali vestindo a camisa e levando para essa massa de corredores do mercado, mas com certeza seria mais facilitado, você teria uma mão de obra muito mais qualificada, né? Eu tenho vários casos aí que já aconteceram de corretores que chegavam sem nem saber para onde estava ventando, né? Então, realmente é difícil. E às vezes acaba atrapalhando a venda, né? Não é nem que o cara ele não consegue ali dar sequência na venda. Às Ele vezes o acaba cliente quer comprar. atrapalhando, O cliente né? quer comprar, e foi o que nem o Rodolfo falou, ele acaba atrapalhando. Ele ia sofrer a venda, ele não ia vender, ele ia sofrer uma venda, mas aí ele acaba nem conseguindo sofrer a venda. Porque Isso ele conseguiu. ele atrapalha. Aí complica mesmo. Vamos falar do... Uma venda assim nova. Mas é. João, deixa eu só te perguntar sobre. Então, os 3 corretores me mandaram mensagem aí pelo aquele negócio que eu perguntei pro Rodolfo lá, quase me bateram lá. Mas eu vou te perguntar também para eles me baterem mais um pouquinho. Equipe de venda, João. A gente pega hoje, né? Porque eu falo para eles assim: ó, a gente tem que tirar nossa cabeça de Guarapari e a gente olhar os outros mercados imobiliários. A maioria das outras construtoras e mercados imobiliários ela tem uma equipe de venda própria, onde ali ela tira as métricas, né, que precisa. A Guiar de Paula hoje pensa nisso para o futuro ou não, João? De ter uma própria equipe de Vou venda. até fechar a exclusividade com uma imobiliária. Se aí que eles quase me bateram mesmo, tá? Porque... Não, também. Então, Você viu o episódio? Eu vi o O Rodolfo vai fazer. Para ter uma equipe de vendas, eu preciso fornecer para essa equipe de vendas um VGV que eu consiga manter esses corretores trabalhando ali exclusivos para mim, podendo ter um ganho financeiro que vai manter eles ali. Hoje, com o volume de lançamentos e de imóveis disponíveis que eu tenho, eu não consigo ter essa equipe de vendas exclusiva, né? Então, o que falam, que eu já estudei, é que você precisaria ter, por ano, pelo menos 1 milhão em VGV para cada corretor que você tiver. Ou seja, se eu quiser ter 5 corretores exclusivos meus, eu tenho que ter no mínimo 5 milhões de VGV lançamento por ano para dar para esses caras venderem. No mínimo, né? Por mês ou por ano? Por ano. Por ano. Então, isso para cada corretor, né? E isso 5 por ano. E isso nem dá uma rentabilidade assim tão grande para o corretor mês a mês, né? Seria para um corretor mais iniciante. Então a gente teria que estar falando do dobro disso para um cara já mais experiente e tudo, né? Então, assim, hoje a gente ainda não tem esse volume de lançamentos ano a ano. Eu teria que ter mais ou menos em média um lançamento por ano. A gente está em média aí com um lançamento a cada 2 anos. Então, no dia que eu tiver isso, eu posso começar a pensar, porque aí eu vou estar entregando para esses corretores algo que eles possam trabalhar, que eu possa cobrar deles essa exclusividade. E é um sonho. Quem dera, eu tenho uma equipe de vendas própria, que eu pudesse ali conversar com os corretores ali, não precisa ser 10 corretores, poderiam ser 2, 3 corretores só, trabalhando exclusivamente para a Guiar de Paula, vestindo a minha camisa todo dia, tentando vender todos os imóveis que eu tiver disponível ali, dia após dia. Seria excelente, eu posso colher deles dados e várias informações são extremamente importantes para venda direta, quanto para o meu marketing, quanto para o meu desenvolvimento de novos empreendimentos, para tudo, né? Então, seria excelente. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem, e eu acho que por isso que a maioria das consultoras também não tem, uma quantidade de lançamentos aí, uma quantidade de VGV ano a ano, interessante para você ter essa equipe de vendas exclusiva, né? Então, assim, no caso do Rodolfo da Ideal, eles tiveram até recentemente, né? Não sei como é que está hoje as tabelas deles, o VGV total, essa possibilidade. Então, eles teriam ali o que fornecer para os corretores trabalharem. E tem a nossa cultura também, né? Os corretores de Guarapari, que a gente hoje eu vejo que está começando a migrar, a galera abriu os olhos para talvez trabalhar uma questão mais de exclusividade, algo nesse sentido, e que no futuro pode se tornar cada vez mais realidade. O que eu busco fazer, particularmente na empresa, ter o que eu chamaria de mais próximo de equipe de vendas, a equipe que estiver no meu stand.
No caso do nosso novo empreendimento, a gente vai ter um stand, vai ter uma equipe de vendas lá, que vai ser o pessoal da Chamon Imóveis, que eles participaram da permuta, eles que trouxeram o terreno para a gente construir. Então, com meritocracia até, eles vão ser a equipe que vai estar lá no stand de vendas, vão ser a minha equipe de vendas. É claro que eles não são exclusivos da Guerra de Paulo, mas são o mais próximo que eu vou ter de uma equipe dedicada às vendas da Guerra de Paulo. Por eles estarem lá, vão com certeza estar ali priorizando os nossos imóveis e tudo, e também atendendo a todos os corretores do mercado. Mas assim, miro aí uma equipe de vendas no futuro, caso tenha um VGV suficiente ano a ano para fornecer, para ter corretores trabalhando exclusivamente comigo. E a questão da exclusividade é o que eu sempre falo. Primeiro a gente tem que entregar resultado para depois cobrar uma questão de exclusividade. Se chegar um empreendimento que eu tenho 50 unidades e uma imobiliária me vender de 40 unidades, ou seja, boa parte do meu empreendimento, esse cara tem como chegar para mim no próximo empreendimento e falar: João, 40, 50 unidades eu te vendi 40. Vamos trabalhar com alguma exclusividade aí, pelo menos os primeiros 3 meses de lançamento? Às vezes você toparia algo assim, porque teve um resultado muito bom antes. Aí vamos dizer que nesses 3 meses o cara vende ali em 3 meses 90% do empreendimento. Aí fala: pô, João, no próximo não vai ter como. Eu quero aí o empreendimento todo exclusividade, porque eu tô te dando um baita do resultado. Eu falo: cara, realmente você merece. Então, vamos embora. Vamos trabalhar assim. Então, assim, isso é algo para o futuro, caso a gente tenha algum resultado desse tipo, né? Hoje, eu vejo que nos empreendimentos que a gente teve uma venda muito mesclada ainda. Nenhum corretor, nenhum imobiliário acaba vendendo mais do que 30% do empreendimento, acaba continuando assim, muito dividido ainda as vendas do empreendimento. Então, para você ter exclusividade, teria que ter um resultado assim muito expressivo de uma imobiliária só. Mas na Guerra de Paulo, qual foi o imobiliário que mais vendeu? A imobiliária que mais vendeu, eu tenho que fazer a apuração ainda. Não. 4 Verona, né? Tem a pura lá e depois no próximo você fala. Vamos falar então do Magdala, que é um empreendimento que foi permutado lá pelo Adriano, lá da Chamon, em Nova Guarapari, que vai ser uma excelente obra, mais uma obra lá na Enseada, que é o coração de vocês moram na Enseada, até hoje ainda não pretende sair da Enseada, então você tem que construir produto de qualidade ali, né? Então assim, vamos falar um pouco do Magdala, quais são as plantas, qual vai ser a condição comercial, que você já disse um pouquinho, o que o pessoal pode esperar de mais um lançamento da Guerra de Paulo, Residencial Magdala, ali na Enseada Azul, na praia de Peracanga, não é isso, João? Na praia de Peracanga. Ele está localizado ali no meio da praia da Peracanga, não é na primeira quadra, é na segunda quadra. Tem a rua que é a Beira-Mar, e a segunda rua após Beira-Mar já é onde está o Magdala, bem no meio da praia de Peracanga mesmo. São 3 terrenos, mais de 1.000 metros quadrados de terreno. É uma obra que a gente vai ter 51 unidades totais. São unidades de 3 dormitórios, são unidades de 2 dormitórios, e tem a opção de você fazer a combinação dessa unidade de 3 dormitórios e 2 dormitórios e ainda virar uma unidade de 4 dormitórios. Aí você tem 3 dormitórios, 3 suítes, 3 dormitórios, 2 suítes, 2 dormitórios é uma suíte só. Aí todos os de 3 dormitórios têm 2 vagas, podendo ter uma terceira. Os de 2 dormitórios têm de 2 e 1 vaga. Metragens variadas também. Lá vai ter opções, assim como eu falei, 4, 3, 2 dormitórios para todos os gostos. E tem um lazer completo, que ficou muito bacana. A gente vai ter diversos itens de lazer, piscina com raia, né? A gente vai ter prainha também na piscina, aquela piscina para criança, sauna, vai ter um spa também na área de lazer, vai ter uma área gourmet externa, área gourmet interna, salão de festas, academia, brinquedoteca, salão de jogos, uma área de lazer bem completa e daquele padrão que a gente já vem entregando, já montada, decorada, bem bonita, para os clientes não terem essa dor de cabeça aí no final do empreendimento. A área de lazer já está lá prontinha. E toda a qualidade que a gente entrega aí já no decorrer dos anos aí, sempre uma preocupação muito grande com o nosso produto final, o acabamento das unidades, usar material de qualidade, ter a aplicação desses materiais como sendo de muita qualidade também. Então, assim, eu acho que é um empreendimento que ele vai reunir aí tudo que um bom empreendimento, um excelente empreendimento, na verdade, pode reunir. Tem uma localização espetacular, bem no meio ali da Praia de Peracanga, bem no meio da Enseada Azul. As unidades de frente são todas sol da manhã. É um empreendimento que está ficando com uma fachada linda. A gente está desenvolvendo o projeto, vai ser realmente uma fachada diferenciada, vai ficar muito bonita. Tem uma área de lazer completa, com todos os itens que são os principais itens. As garagens ficaram muito boas.
vagas que assim, você não tem dificuldade nenhuma para você transitar ali, para você parar seu carro, super tranquilos. E as unidades também estão com uma planta arquitetônica muito bacana. E assim, a nossa qualidade que sempre foi o diferencial desde lá de início, quando a gente começou, e hoje continua sendo, né? O cliente sabe que quando ele compra um imóvel nosso, ele vai receber algo lá na frente que ele não vai ter aquela dor de cabeça de ter problemas de infiltração, de ter problemas de trinca dentro do apartamento. Ele vai ter ali um apartamento muito bem acabado, desde a parte de instalação dos revestimentos até a parte de pintura, tudo. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? E a gente vai estar lançando, se Deus quiser, no final do ano. E vamos trabalhar bem as vendas aí em conjunto, fazer um lançamento aí com uma prospecção dos corretores bem forte. Eu gosto muito dessa parte aí quando a gente lança empreendimento, de poder trabalhar as vendas ali com a faca nos dentes, botar os corretores para trabalhar, mesmo ficar doido para trabalhar aquilo ali, isso é muito legal. Ter a galera ligando, querendo informação, querendo vender. E ver se pega o verão ali, que é o nosso principal momento de movimentação em Guarapari, né? A gente tá falando de um empreendimento de alto padrão, né, Ju? Hoje, assim, essa utilização dos termos, né, Eu gosto disso, de do entrar mercado nisso, né? imobiliário. Especialista em alto padrão, né? O cara se formou agora corretor e bota lá, especialista em alto padrão. Então, eu acho que a gente acaba banalizando um pouco os termos, né? Uhum. Então, assim, alto padrão é um termo que hoje em dia tudo é alto padrão. Então é até difícil você falar, é alto padrão, não é? Porque ninguém quer falar que o seu empreendimento é médio padrão, é baixo padrão. Você já ouviu alguém falar que é Uhum. baixo padrão, médio padrão? Ninguém fala, porque, pô, o cara fala, pô, não quero comprar um baixo padrão, um médio padrão. Então, assim, no sentido da palavra mesmo, que deveria estar sendo utilizado o termo, é um alto padrão. É um empreendimento que vai ter uma qualidade de acabamento lá em cima, é um empreendimento que vai ter materiais de uma qualidade lá em cima, é um empreendimento que tem a localização lá em cima, é um empreendimento que tem tudo do que eu posso dizer que sim, é um alto É um padrão, alto padrão, né? né? Assim, você está me falando que vão ser 51 unidades. Isso. Me faz refletir um pouco aqui, 51 unidades, 6 por andar, nós estamos falando de empreendimento de 9 andares. A gente, 9 tipos. a gente tem lá uma divisão que são de 8 pavimentos de apartamento tipo, onde a gente tem 3 unidades de frente de 3 dormitórios e 3 unidades, sendo 2 laterais e uma por fundos, de 2 dormitórios. Como eu falei, podendo juntar essas unidades laterais de 3 e 2 dormitórios para virar 4 dormitórios. E lá em cima a gente tem 3 unidades, que são 3 coberturas. Por isso que aí gera esse número ímpar aí, né? E assim, o padrão, para quem não conhece, né? O padrão de acabamento vai ser o padrão do Ventura. Daí para melhor, né? Daí O para Ventura é um melhor. empreendimento que, se eu não me engano, a gente entregou ele em 2018, Rapaz, 2016, talvez, não me lembro agora. Então, assim, lá no Ventura, na época, a gente tinha utilização de um piso, por exemplo, que era 60 por 60, um porcelanato numa cor que na época era o top. Hoje a gente já está utilizando porcelanatos aí acima de 90 por 90, então o tamanho, a moda já trouxe para a utilização de porcelanatos maiores, com uma cor diferente. Na época era mais um begezinho claro, hoje é mais um cinza, que está muito na moda, o cinza. Na época a nossa, gente mais de alto padrão, realmente. na época a gente utilizava portas ali ainda na cor madeira, uma cor madeira bonita e tudo. Mas hoje o branco já está muito legal e ele orna muito com esse cinza. Então as portas a gente já utiliza todos aí na cor branca, com rodapé branco, quase que uma laca, um material que fica muito bonito também. As paredes a gente tinha o padrão de pintar de branco. Hoje é um branco gelo, que é também um cinzazinho bem claro, que também já está apartamento clean, bem um negócio mais chiquezinho e tudo. Bancadas também já é acima. E a gente sempre vai buscando melhorar, né? A gente faz atualizações aí para sempre buscar melhorar. É isso que eu ia perguntar. Como é que você lida com isso, João, com essas atualizações? Porque você faz uma obra hoje, você É, compra lá o piso top, igual você falou lá, 60 por 60 era o piso da época. isso, Hoje a gente já tem pisos maiores já. Como é que você isso. lida com isso, João? De cada obra sua vai modernizando, né? São tendências, né? A gente Uhum. tem que estar sempre a par das tendências do mercado e ver o que está sendo utilizado. Se o mercado hoje está mandando uma determinada cor de piso, a gente tem que dar uma olhada para ver qual que é a tendência, o que está agradando mais os clientes. A pintura das paredes, algum revestimento para decorar os banheiros. A gente sempre tenta trazer os banheiros com alguma decoração, né? Um diferencial ali, tem uma parede do fundo do box, algum revestimento decorado bonito, grande. Antigamente utilizava muito pastilha. Hoje já está na moda revestimentos em formatos grandes, né? Que são os super formatos que chamam. Na obra lá do Atrium Verona, a gente está revestindo os fundos do banheiro com um revestimento 1,20 por 60. Então é um revestimento que fica bacana, no fundo do banheiro ele destaca, né?
Então, assim, você tem que estar olhando as tendências do mercado para ver o que você vai poder agregar na sua obra e estar sempre a par ali para poder não ficar para trás, né? Porque os clientes hoje em dia eles estão municiados de uma forma que nunca estiveram. Instagram, redes sociais todas ali, vídeos de YouTube com corretores apresentando imóveis, né? A gente tem muito. Então, o cara ele chega ali com milhões de ideias. Então, a gente está até com uma questão também de apartamentos modificados, muitos clientes com solicitações para modificados. A gente tem até que estabelecer, a gente está estabelecendo regras e questões como é que a gente trabalha com isso, que é uma questão muito forte, é uma demanda nova de personalização. Então a gente tem que estabelecer regras, estabelecer como é que a gente vai lidar, senão atrapalha o cronograma de obra, atrapalha o andamento. É muito diferente eu fazer no Atrium Verona 48 apartamentos com o mesmo piso, com o mesmo rodapé, mesma porta, mesma pintura, mesmo tudo, e eu fazer 24 apartamentos padrão e 24 apartamentos, cada um vai ter seu piso, cada um vai ter seu revestimento de banheiro. Isso é uma loucura interna danada pra gente. Então tem que tomar muito cuidado também, é uma tendência. E assim, eu nunca vou conseguir atender 100% dos clientes, porque cada cliente tem um gosto. Mas a gente sempre tenta fazer algo que as pessoas olhem e falem, poxa, isso ficou muito bonito. E não que olhe e fale, esse daí eu não gostei, ficou uma cor meio exagerada e tudo. Então tem que ser algo clean, algo que vai agradar a todos. Nunca ninguém vai falar não gostei. O máximo que o cara vai falar, poxa, eu sou um cara que gosta de uma cor, eu gosto de um vermelho. Tem um vermelho nessa fachada. Mas ficou bonita essa daí, tudo tá clean e tal. Mas aí é um cara peculiar, às vezes é um cara que gosta de um negócio mais destacado. Então tem que tentar agradar a maioria, né? Por que Magdala? Magdala foi um nome que surgiu de um momento que a gente estava procurando nome. A gente chegou a criar ali uma lista de nomes e nenhum estava agradando muito. Aí meus pais viajaram, eles foram uma viagem para Israel. E no meio da viagem eles visitaram o que era a antiga cidade de Magdala, né? Que foi onde nasceu Maria Madalena, que está na Bíblia e tudo, tem toda a história dela lá. Não vou entrar a fundo, senão vou acabar errando, fui especialista. Mas, e aí meu pai viu esse nome ao visitar essa antiga aldeia de Magdala, onde nasceu Maria Madalena. Foi uma viagem que eles viram muito essa questão religiosa e tudo. E aí ele me mandou. E junto com o nome tinha até uma logozinha bem bacana, que eu não lembro, era de algum comércio lá, que ele achou muito legal. Falou, pô, como é que esse nome é legal, um nome forte e tudo. E perguntou, você gosta? O que você acha? Eu falei, cara, eu gosto. Aí os três ali, eu, meu pai e minha mãe, eu sou sócio na empresa, todo mundo gostou, achou legal. Até a logo foi inspirada nessa logozinha lá, que até com um outro vitral que ele viu lá, que tinha decorado numa igreja também. E já surgiu aí a logo e o nome do empreendimento. E até é um pouco meio que um padrão nosso, né? A gente tem empreendimentos já nomeados, inspirados em viagens, né? O Califórnia foi numa época que meu pai estava adorando ir para os Estados Unidos, até hoje ele adora, na época ele estava indo mais, e aí falou, pô, Califórnia, nome bonito lá do estado dos Estados Unidos, vou colocar aqui, bacana. Aí colocou. E o Verona? O Atrium Verona também, a viagem que a gente fez para Itália, a gente passou na cidade de Verona. Nossa. Pô, fica bonito Verona e tal, vamos colocar. Aí o Atrium surgiu mais, o pessoal do mar falou, pô, Atrium Verona, vai ficar legal e tal. Aí colocou, e o Magdala também, uma história de viagem também. É viajando que inspira aí os nomes dos empreendimentos da Guerra de Paula. João, você acha que, assim, mais alguma coisa importante para os corretores aqui de Guarapari, que estão escutando a gente aqui do estado, eles precisam saber sobre essa obra sua da Guerra de Paula? O que você acha que é interessante falar, que você não falou ainda sobre o Magdala? Tem alguma condição diferente? Como vai ficar a posição dos corretores? Como eles podem entrar em contato direto com você? Uhum. Então, o lançamento ele vai ser só em dezembro, né? Então a gente vai ter um início das vendas, se tudo der certo, lá a partir de dezembro, quando a gente tiver o registro de corporação. Então, a partir de lá, a gente vai fazer um movimento muito forte de colocar os corretores a par com todas as informações do empreendimento, com todos os materiais. Quero fazer algo muito completo, muito bacana, muito melhor de tudo que a gente já fez, que já foi algo elogiado e eu quero melhorar ainda mais para municiar os corretores ao máximo e ali a gente vai poder trabalhar forte mesmo. Hoje a gente está num momento muito preliminar, que é mais os corretores saberem que vai ter um lançamento, saber que são unidades de 3, 2 dormitórios, podendo ter até uma de 4 dormitórios, saber as metragens, saber vaga de garagem, saber essas informações básicas e já conversar com os clientes. Vai ter um lançamento assim, já ir prospectando. Mais ou menos quanto metro quadrado de venda? A Mais ou menos. ideia é trabalhar a partir de 10 mil metros quadrados.
Então, a gente vai ter unidades lá de 3 quartos, de 3 dormitórios, de 1.200.000 até 1.400.000 quase. E as de 2 dormitórios vão ter de 600.000 até 800.000 mais ou menos. Então, vai girar nessa faixa aí. E assim, as informações melhores e um material mais robusto, que é o que é de trabalho, a gente sempre tem mais próximo do lançamento. Agora a gente está num momento de documentação, de conseguir deixar isso redondo para vocês poderem trabalhar, né? Por enquanto ainda é aquela parte burocrática de mexer com os documentos dos terrenos, depois de entrar com aprovação de projeto, depois escritura de permuta, registro de corporação. Tem um processo muito grande ali que a gente tem que vencer antes de chegar na mão de vocês. Até corretores ficam sabendo muito cedo, até me perguntam, tá demorando, cadê vai lançar? Libera o material, libera o material, libera o material. Eu falo, cara, meu sonho é te liberar o material. Logo, tô trabalhando pra isso. Colocar isso na sua mão e eu te cobrar para você vender. Vender, exatamente. Esse é o que eu quero. E vou te cobrar pra você vender 10, 20, 30 unidades. Eu vou te jogar pro alto, vou comemorar junto com você. Eu não tô te atrapalhando, eu tô jogando junto com você. Só que antes disso tem muito trabalho, cara. Infelizmente. Se eu pudesse acelerar, isso aqui tava pronto. Nossa, esse é meu sonho. Mas infelizmente tem muita coisa antes que a gente tem que trabalhar. E dor de cabeça. E, putz, nem imagino. Quem não mexe com isso nem imagina as dificuldades que são para você chegar no momento de lançar um empreendimento, cara. Você depende até do vizinho. O vizinho às vezes tem que dar assinatura lá quando você vai fazer uma retificação diária. Aí, pô, tem vizinho. Por que eu tô assinando isso, tal? Nunca te vi na vista, tá me botando pra assinar um negócio. Depende da associação de moradores. Às vezes você tem que lidar com a associação de moradores, você tem que conversar, explicar o que vai ser feito ali, para eles poderem entender e não terem questões quanto aquilo, ver que tá tudo dentro das leis, tudo certinho. Então tem muita coisa. Vocês chegaram a fazer isso com Magdala, alguma coisa? Porque antigamente o pessoal, muita consultora de Guarapari se afastou da Enseada Azul, a gente sabe, e abriu espaço para consultoras de outras cidades, porque a Associação de Moradores era muito influente ali na região da Enseada Azul. Sim. Vocês chegaram a bater esse papo, uma coisa do projeto? A Associação de Moradores sofreu uma atualização recente, né, da sua diretoria, e a gente está com uma proximidade grande com as pessoas que estão na diretoria, a gente tem sempre conversa, até por morar lá e tudo, e eles têm hoje uma postura muito mais dentro do que a gente acredita ser o correto, que é saber o que está determinado pelo PDM de Guarapari, que é o que delimita as regras de construção ali que a gente tem no bairro, e concordar com isso. Falou, olha, se vocês estão dentro das regras, estão cumprindo tudo certinho, então não tem o que a gente implicar com vocês. E a gente tem uma conversa dia a dia com eles, a Associação de Moradores hoje da Enseada Azul, a gente participa de várias ações com eles aí, quando eles convidam a gente para participar. Se você for passear nas praias lá de Bacutia, Iperacanga, você vai ver que as lixeiras que são lá distribuídas nas praias têm o patrocínio da Guerra de Paulo, que a gente patrocinou lá atrás. Recentemente a gente ajudou a reformar e tudo. A orla lá estava sendo recentemente reformada, a pintura básica das escadas, limpeza ali do jardim e tudo. A gente ajudou também a contribuição financeira. Então, o que eles estão acionando a gente tenta ajudar, colaborar com o bairro, porque eu acho que não só a associação, que não chega a ser um órgão público, mas qualquer órgão público aí, desde prefeitura até todos os órgãos acima aí, eles têm que buscar essas parcerias público-privadas para poder fazer a coisa andar. Porque, às vezes, órgãos públicos, associações, estão querendo fazer coisas que não é o know-how deles. O know-how deles seria mais, às vezes, supervisionar alguma coisa. Então, é muito melhor, a prefeitura que é ali, na Enseada Azul, tem uma praça lá, que entre Abacuti e Piracanga nunca foi feita. Que no meio ali do Campinho de Areia também nunca foi feita, ou seja, duas que eu já falei. Então seria legal, quem é que está construindo aqui? Vamos juntar aí, não uma, mas 3, 4, 5 construtores estão construindo aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Vocês podem explorar comercialmente, botando uma placa falando que foram vocês que fizeram. Eu vou dar uma contrapartida lá para vocês dentro da prefeitura. Não sei de que forma poderia ser, não tenho esse conhecimento também. Mas fazer essas parcerias. E isso é o que a gente busca hoje com a associação. Estar junto com eles, ajudando o que puder. E também cumprindo o mínimo que a gente tem que cumprir, que é a nossa obrigação. Colocando o empreendimento dentro da lei, tudo certinho, seguindo as normas e tudo mais. João, deixa eu te perguntar. A Guerra de Paula hoje está se consolidando no mercado na questão do drywall, né? Vocês fizeram o Califórnia, o Atrio de Verona e o Magdala também vai ser drywall, né? Também vai ser drywall. Fala só um pouco do drywall, João, porque existe muito preconceito ainda no mercado em relação ao drywall. Sim. Eu sei que você sempre dá lá
né, sempre leva o corretor lá, mostra, porque o drywall ele tem vários drywall, né, para questão de peso, para essas coisas todas. Fala um pouquinho pra gente. O drywall é uma tecnologia que veio aí dos Estados Unidos, né? É uma tecnologia de construção a seco, uma tecnologia para construção mais industrializada, de montagem, né? Você não faz o que antigamente era usual, é uma construção artesanal que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é botar bloquinho em cima de bloquinho, utilizando massa, depois tendo que fazer um chapisco, um reboco. Ele é um estilo de construção que a gente chama de mais industrializada. É para onde a construção civil hoje está migrando. Você tem já no mercado aí empresas de construção modular, que você basicamente tem uma casa ali sendo montada em um dia, porque isso é feito na indústria, você vai lá e monta lá em um dia e a sua casa já chega pronta já, totalmente acabada. E o drywall vem nessa esteira aí, só que em outros países já sendo utilizado há muito mais tempo. Estados Unidos, Europa já utilizam isso há anos já. E aqui no Brasil chegou já há alguns anos em mercados de cidades menores como Guarapari, vem chegando mais agora. Nossa empresa Guarapari foi a primeira a utilizar o drywall. A gente no início sofreu resistência, mas através de treinamento com os corretores, conversa e explicação com todos os clientes, eu acredito que assim, dá um trabalho, dá, mas está sendo extremamente tranquilo. Eu não tenho problema, não tenho objeção nenhuma. O drywall, ele é basicamente uma parede constituída de uma placa de gesso acartonado, né? Que é um gesso com um cartão que envolve ela. E dentro dessa parede tem a estruturação metálica. Seria uma estruturação que a gente pode chamar de steel frame também, que é muito utilizada por aí. E ali dentro dessa parede a gente ainda tem a lã de vidro, que é responsável por fazer a proteção acústica e térmica. E o drywall te traz vários ganhos. Ele traz ganhos na questão financeira, né? Porque uma obra utilizando o drywall, você vai economizar na estrutura do prédio. Por quê? Porque o drywall ele representa de 10 a 20% do peso de uma estrutura que seria feita de alvenaria, sendo feita de drywall. Então você vai gastar com menos concreto, menos aço, que são elementos aí que hoje na obra representam um custo imenso que a gente tem aí para colocar um edifício grande aí de pé. Então você economiza nisso. O drywall tem menos, na questão da sustentabilidade já, drywall do inglês é parede seca, né? Então a gente não tem utilização de água ali, então a água é um dos elementos que a gente mais hoje quer preservar no meio ambiente, então você não está gastando essa água. Você tem a geração de resíduos aí é muito menor do que numa parede de alvenaria de bloco cerâmico ou de bloco de concreto. Você tem também ali a questão da produtividade. Você consegue drywall por ser uma construção industrializada. Eu tenho a minha rapaziada que faz o drywall trabalhando com cinto, parafusadeiro, os parafusos, às vezes alguma ferramentazinha de corte, e o cara tá lá montando. Não é aquele cara que tá pegando um bloco, colocando em cima de outro, pega a massa, passa a massa, depois vai ter que vir a etapa do chapisco, a etapa do reboco. Então, assim, é uma tecnologia, é algo que já é utilizado no Brasil muito em São Paulo, aqui em Vitória já utilizamos muito também. Então, assim, lá em Guarapari nós somos a primeira empresa, acredito que daqui a pouco vão ter outras. Pelo que eu sei, já tem outras empresas que vão já nas suas próximas obras utilizar o drywall. Conversando com o Bruno da Onyx, ele me falou que na próxima obra deles eles vão utilizar. Não sei se ele já definiu isso realmente, mas era uma ideia deles e acredito que no futuro outras empresas vão estar utilizando também. Tem até um camarada que eu acho que o Vitor conhece, quando ele vier ao Brasil vai ser legal vocês trazerem aqui para conversar, que é o Jones. Ele vai ser um cara que vai falar muito bem do drywall. Fazendo muito Gostaria de vir junto, mas aí eu acho que o podcast teria que ter 3 horas. Não, a gente poderia vir falar justamente sobre isso. Porque aí são dois caras que falam muito, o Jones vai misturar o inglês com o português ainda, que vai complicar tudo. Meu amigo, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, e é interessante a gente saber que assim, a Guiar de Paula está sempre trazendo inovação, e eu quero te agradecer, o Nilson agradeceu no começo, agora é vez de agradecer. Eu quero agradecer você por mais uma vez ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. E se Enquanto vocês não cansarem de mim, eu tô vindo aqui. Se o cliente quiser seguir a Guiar de Paula nas redes sociais, seguir você em redes sociais, como que ele faz? Qual que é o endereço? Então, a Guiar de Paula, ela tem Instagram, tem Facebook, @a Guiar de Paula Engenharia. Tem YouTube também, que também é a Guiar de Paula Engenharia. Lá no Instagram a gente faz tantas postagens aí dos nossos empreendimentos, quanto também do dia a dia da obra para o cliente ou um cara que visa aí talvez comprar um móvel da Guiar de Paula, ver como é que está a evolução das obras, ver o que a gente tem disponível. E no YouTube, às vezes a gente posta alguns vídeos mais institucionais,
também comerciais dos empreendimentos, e tem até vídeo, por exemplo, do drywall, que já é um vídeo mais educacional, para quando o cliente tiver alguma dúvida, a gente utiliza para ele ver e poder ter ali meio que um treinamento rápido sobre drywall. E são basicamente essas redes aí. O meu Instagram é mais pessoal, João Vitor Januzzi. Não tem muito post aí profissional nem nada. Então, Mas tem do atleta, né? Tem no atleta, capixaba de ferro. Então, João, eu queria te agradecer, tá? Por ter vindo aí participado ter aturado a gente mais uma vez, tá? E te agradecer. E a gente vai marcar isso aí, né? Eu que Nos agradeço Estados o Unidos aí. Sim, quando o Jones vier pra cá, vamos marcar. A ideia é Marca falar esses dois aí. especificamente sobre construção a seco. Mas eu trouxe um presente para vocês aqui. Poxa, que legal. E tem da nosso também pra você também. Bom demais. Da última vez a gente falou sobre livro, né? A gente entrou no assunto. Você sabe que eu gosto. Aí eu trouxe aqui um livro para cada um de vocês. É um livro que eu li ano passado. Um livro muito bom, Tríade do Tempo. Que fala sobre muito da importância aí que a gente tem que dar para o nosso tempo, que é o nosso bem mais valioso, né? E assim, é um livro que depois que eu li mudou muito a minha visão sobre isso. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É um livro muito bom. Meu amigo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. João. Presentinho nosso do nosso bate-papo. Não vai ficar guardado na prateleira, não. Vou ler, tá? Lê. Não, tem que ler, não tem pra onde correr, não. Eu vou cobrar a leitura e depois a resenha de cada um. Falou, professor. João, obrigado. Pra eu me lembrar também. Discutir sobre o assunto, né, João? Quando a gente discute, a gente aprende O mais. João é um cara que a gente troca dá altas ideias de vez em quando sobre livros, sobre podcast e tal. O João assistiu esse tal, a gente sempre vai trocando essa ideia. Me Casa hoje é um dos meus podcasts que eu mais ouço, cara. É muito bom, ele traz vários insights. Recentemente eu ouvi um que eu tenho que ouvir de novo, anotando. Porque é um cara que ele faz basicamente o que eu faço na Guiar de Paula. E foi uma aula, então tem que ouvir. Então essa troca é muito legal, agrega pra todo mundo. Falou? É isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma vez. Valeu. Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau. Valeu.